Tá gravando? Estamos gravando. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Quem ainda não assistiu a essas outras aulas pode assistir pelo YouTube, entrar no Drive do WhatsApp e pegar o material. Eu separei assim, uma pasta chamada Lacan. Aí tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. São 4 pastas. Porque, para poder, assim, compreender o restante, né? Então, esse slide, quando a gente vê esse nó barromeano, o que está na capa, a gente vê como se fosse, ele parece até uma fita métrica. É. Né? Tem um livro de Lacan que ele tem um nó barromeano assim, quase um 8. Quase um 8. Mas o interessante aqui é como se você pegasse uma fita e você colasse ela ao contrário, assim, uma ponta ligada na outra. Tipo, se você fizesse assim, em vez de você fazer assim, você fizesse assim. Isso significa que se você passar o dedo assim, ó, se você passar o dedo por fora, uma hora ele vai estar fora, uma hora ele vai estar dentro. Isso significa que o nosso real simbólico imaginário, que corresponde ao id, ego e superego, não corresponde tanto. A gente faz uma. É como se fosse, mas a gente faz assim, porque Freud fez o quê? Uma releitura de Lacan fez uma releitura de De Freud. E aí, Freud, é. É. então, então, nessa releitura, é como ele estivesse dizendo assim: olha, se você passar aí o dedo na fita, ou uma formiguinha, um dos livros, boa noite, Karina, seja bem-vinda. Um dos livros de Lacan, até as formiguinhas estão realmente passando. Se você passar aí um bichinho ou dedinho, você vai ver, é para abrir o slide que está no grupo. A primeira, a capa, né? Você vai ver que o dedo vai por fora e depois ele vai por dentro. É infinito. Por que isso? Porque se você cortar aqui, você desfaz o arranjo. Aí a gente passa para a segunda foto. Você vê que está 3 símbolos aí, 3 círculos, um azul, um vermelho e um verde. E eles foram feitos assim de tal forma, se você pode fazer isso usando uma fita ou usando um canudo, você vai ver que ele não tem como você tirar. O real simbólico imaginário é como se fosse com o nosso psiquismo, eles estão juntos. Eles estão atrelados, né? Estão Não tem como atrelados. separar, né? Não tem como separar. Então, se você, teoricamente, desfizer aí, vai ter que soltar um, vai soltar, acabar soltando tudo. Então, aqui, a gente vai aqui olhar a terceira página, ele diz assim, nó barromeano, real simbólico imaginário. Então, real vermelho, o simbólico azul e o verde aqui é imaginário. Aí ele fala assim, figura 1, nó barromeano, certo? Aí a gente vem aqui agora para a segunda página, é só para eu explicar. Então, hoje a gente não vai se aprofundar aqui. Ele fala aqui que a esquizofrenia, um lapso do cruzamento do simbólico no real, na trança e no nó. Ele sempre bota ele deu para botar a partir de um certo tempo essa trança. Mas vamos esquecer a trança e vamos focar nos nós, nos círculos. Você vê aí que na esquizofrenia é como se aqui o imaginário ele tivesse solto. O que acontece quando o imaginário está solto? Imaginário a gente já pode dizer, o imaginário é do campo do quê? Né? É o que a gente vai estar, a gente já estudou real, simbólico, imaginário, mas hoje a gente já viu aqui, né? O simbólico é aquilo que é simbolizado pela fala, o real corresponde ao id, é aquilo que você não nomeia, a gente vai rever. E o imaginário, ele é do campo que a gente também vai estar vendo, mas é como se fosse da ilusão. Então, Sim, aqui, ele da está mostrando, imaginação. é da imaginação. Então, o que é que acontece aqui? É só para dar uma pinceladinha por fora, porque a gente vai voltar ainda para estudar isso aqui, é só para a gente começar a entender. Então, a gente esquece as tranças e pensa neles. Porque, oi, Carmen, boa noite. É porque é como se Boa noite. Lacan, uma coisa que eu ainda vou explicar quando eu começar para os textos lá, é porque Lacan ele não usa a teoria psicossexual do Não. desenvolvimento infantil. Ele usa os arranjos.
do real simbólico imaginário, né? Que cada transtorno tem um arranjo. Então, a gente vai passando aqui para o próximo. Esquema. Aí aqui tem um outro esquema, que é esquema do lápis na trança e no nó, o imaginário se solta. Aqui ele já mostra o, o imaginário, mas lá também era imaginário, deixa eu ver. Simbólico, é aqui, sim, eu botei propositalmente, vocês estão vendo assim, ó, que é figura 10, figura 16, é porque a gente vai precisar usar ela semana que vem. Foi propositadamente. Eu não peguei, digamos, todos os arranjos que existem. Não coloquei esses arranjos de forma, é o primeiro arranjo, é o segundo arranjo. Eu botei aqui porque tem um motivo que a gente vai utilizar. Mas aí, pelo menos, eu quis dar uma explicação para não ficar mais difícil na hora. Então, esquema, já outra página é esquema, a figura 18, esquema não sintoma cacho, em formato de trança e de nó, mas a gente esquece a trança e o nó. Se você ampliar aqui para dar uma olhadinha, você vai ver assim, ó, que o real simbólico imaginário estão tudo, ou não, o azul está preso com o verde, mas o vermelho estava solto. O que é que veio e fez? Fez uma amarração, essa cordinha preta aí, para não deixar esse vermelhinho se soltar. E o vermelhinho aqui, ele corresponde ao real, certo? Aí aqui, peraí que agora o meu celular, tipo, ficou tudo branco. Ai, meu slide ficou todo branco. Deixa eu abrir de novo. Eu estou olhando aqui. Eu fui ampliar demais, ele ficou todo branco. Então, aqui agora, deixa eu ver o que aqui vem aqui. Sim. Aí aqui, é como se fez um arranjo. Por que esse arranjo foi feito? Esse arranjo foi feito aqui, um trabalho em que esse arranjo foi feito, porque assim, nosso psiquismo, a gente aprendeu em Freud o quê? Que nosso psiquismo, ele trabalha de forma a equilibrar. Então, o que acontece? Tem né, mecanismos de defesa, como recalque, como sublimação. Boa noite, seja bem-vinda. A gente está com o slide que está no grupo. Então, o nosso psiquismo, ele trabalha de forma a tentar superar aquele baque causado pelo desejo, pelo trauma. E ele usa os mecanismos de defesa. Na nossa matéria que a gente está dando, quem é da turma de fevereiro, a gente deu, já estava fazendo, algumas pessoas já terminou, né? Já fez prova, vai começar novas matérias, a gente está dando os mecanismos de defesa. Então, o recalque é um dos mecanismos de defesa. É o recalque. Existem outros mecanismos de defesa, mas a gente vê aqui nesse arranjo que é como se o nosso sistema psíquico estivesse dando um arranjo, uma amarração para que esse vermelhinho aqui, a rodinha vermelhinha, não se perca. Porque Não toda vez saia. não saia, porque toda vez que tá tudo casadinho, bonitinho, toda vez que um sai, acontece algo. Aí, conforme a gente foi estudando, né? Aí vem aqui agora, figura 17, ele está embaixo assim, a reparação da trança de Joyce. Joyce é um autor. Eu não li esse livro, mas é porque a gente vai precisar desse arranjo. Sabe que nesse arranjo ele está assim, você, apesar dos três círculos estarem juntos, você percebe que a forma que eles estão arranjados, qualquer coisa que eles caem, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ampliar o meu aqui. Aqui onde tem assim um ego, uma bolinha com ego. Vocês estão percebendo, deixa eu dar olhar aqui, que o jeito como esses círculos estão juntos. Eu acho aqui que o vermelho aqui está passando por dentro do azul e do verde. Mas veio aqui o ego e fez uma bolinha, porque ele está fazendo uma reparação. É como se ele estivesse aqui tentando reparar alguma coisa. Por enquanto, a gente não precisa se aprofundar. Aí vem para a figura 15, reparação não sintomática. É bom até que a gente procure ler, eu vou ver se a gente faz semana que vem, estudar sobre esse sintoma
com THO. A gente procurar vídeos ou livros que falem sobre o sintoma, que não é sintoma de doença, aí nessa questão desse nó barromeano, que é sintoma escrito SNTHOMA, esse sintoma. Então, aqui, nessa figura 15, a gente tem o círculo azul e o vermelho entrelaçado, mas você percebe que este verde, ele não está entrelaçado com o azul. O imaginário ele só está atrás do azul. Se não existisse essa borrachinha preta aí segurando, ele iria cair, o imaginário iria cair. Então, aí foi uma reparação para que ele não caísse. A gente volta aqui agora, volta não, segue para a figura 6, em que ele mostra o que seria o sintoma. Esse sintoma com THO. Ele mostra agora um outro tipo de arranjo. Se você olhar, essa coisinha preta que está fazendo assim, ela é que está possibilitando que os outros não caiam, não desfaça essa amarração. Está segurando, né? Está segurando. E agora ele mostra na figura 8, que é a última figura, nó de 3 trevos. Eu não sei se vocês percebem, assim, ó, sem ser esse que está com uma bolinha verde. Se isso fosse um cadastro, vamos imaginar um nó, um cadastro. O primeiro, ele fala assim, você vê assim, que ele passa por cima e depois por baixo. Já o segundo, ele é diferente. Não sei se você está conseguindo ver que ele é um pouquinho diferente, a forma como ele está dando a voltinha. Eu tenho para mim aqui, com certeza, esse do meio, ele só tá assim, ó. Se você puxar um desses aí, ele só vai fazer igual um elástico quando você dobra. Você pegou o elástico e fez assim, mas quando você fizer assim, ele não vai dar um nó, ele vai se soltar. Aí vem aqui esse 3 aqui e bota uma borrachinha verde, né? É uma correção, tá aqui em francês. Corrigindo, tal, 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 tal. É outro tipo de correção. Então, a gente já pode fechar esse slide. Por que que eu estou mostrando esse slide? Porque Lacan, ele vai trabalhar com esse tipo de armação entre o real simbólico e imaginário para definir a clínica. Só que, assim, nosso objetivo não é se aprofundar nisso, a não ser se a gente quiser, assim, ó, depois a gente vai fazer um curso que vai estudar algo. Assim, é questão de tempo, a gente ter tempo, ter dedicação, mas a gente vai usar algum exemplo usando isso aqui. Seja bem-vinda, boa noite, ou seja bem-vindo, boa noite. A gente acabou de olhar um slide, aí pode depois acompanhar no YouTube. A gente vai abrir aqui, então. A gente só vai utilizar hoje 3 PDF. O que está escrito? Um estudo de caso, o que está falando do estádio do espelho e o que está falando função materna e paterna. Então, agora, vamos abrir aqui função paterna e materna. Ele é pequeno. Vocês veem que, apesar de ser um slide, ele é só uma folha. E até metade da folha. A gente ficou de estudar hoje função materna e função paterna. Para, em outra aula, a gente ver a questão da castração. Então, função materna e paterna. Freud, ele vinha ali de uma tradição familiar, né? A época de Freud não era a época de Lacan, e nem a época dos nossos dias. Era aquela família tradicional, com pai e mãe, todo mundo sentado na mesa. E hoje em dia a gente tem vários tipos de famílias diferentes. Então, Lacan usa a função materna para explicar Lacan usa as funções maternas para explicar as funções. Para explicar as funções, não, para aplicar, escrevi errado, as funções. Reparem bem. Porque Lacan, ele vai criar os matemas. Ele vai usar um pouquinho de matemática, só no sentido assim, a gente não vai usar essas funções. Não vai usar na clínica, mas é só como se ele quisesse dizer assim, olha, isso aqui, esse S1 significa tal coisa. O S1 é o sujeito, o S com traço, o sujeito barrado, é o sujeito do inconsciente, aquele que está no set analítico. Então, ele falou, colocou como função materna e função paterna, porque ele vai usar o F da função.
e vai usar ali uma letra para simbolizar a mãe e vai usar uma letra para simbolizar o pai, e vai fazer realmente uma função, com um em cima do outro, já vi uma coisa assim, mas, assim, principalmente porque a função materna está aqui no nosso papel, nesse roteiro. A função materna, aí eu vou explicar, vou lendo aqui e vou explicando. É o lugar ocupado pela mãe, não necessariamente a mãe, mas a que cuida e lida com o Sim, corpo do bebê. É o outro com O maiúsculo. Porque, como a gente explicou na aula passada, existe o grande outro, que é sim. um lugar. Mas o bebê, quando está pequenininho, ele olha para a mãe e a mãe tem uma função de o grande outro para o bebê. E a gente também sabe que, digamos, o grande outro pode ser também o psicanalista para o paciente, que é Sim. o sujeito suposto saber, porque a gente olha ali, como a gente, como paciente, a gente vai olhar para o psicanalista e vai achar que ele tem as respostas. Então, Hum. essa mãe agora, como função materna e função paterna, a mãe pode ser que não seja a mãe, mas quem exerce a função. Pode ser que seja um pai, pode ser que seja uma Hum. avó, uma tia, uma pessoa que está cuidando do bebê, mas é aquela pessoa que exerce a função principal, e pode ser a mãe também. Então, por isso que ele chama de função, é porque quem está exercendo essa função. E a função paterna, sim. Aí eu vou explicar aqui. A função paterna é uma falta. Por que uma falta? A gente vai ver isso. Ó, pois o bebê não satisfaz plenamente a mãe, que possui outros interesses além do bebê. No simbólico é um terceiro, um outro com O minúsculo. É um semelhante, né? Mas é um terceiro. A função paterna pode ser ocupada por uma mãe por uma mãe que é sozinha, digamos. A função paterna, ela pode também ser, a função materna e paterna pode ser exercida por uma única pessoa, digamos, uma mãe solteira, sozinha, por exemplo, mas esta mulher continuará ansiando encontrar alguém para estar além do bebê. Então, assim, quem é a função materna? A função materna é aquele que cuida do bebê, que toca no corpo do bebê, que manipula esse bebê, que amamenta, ou que dá mamadeira. Quem é a É o função cuidador. paterna? É o cuidador. A função paterna é alguém que vai dar uma falta. Por que vai dar essa falta? Pare bem. Esse bebê, tem uma época ali, quando a mãe logo está cuidando do bebê, o bebê requer muito cuidado, ela desliga até do marido. Ela Sim. desliga do marido, ela só pensa no filho, mas É. chega um momento em que ela volta para a vida dela, e às vezes assim, quando o bebê ainda está pequenininho, porque ela começa, Sim. o meu marido, né? Eu vou cuidar do marido, vou cuidar dos outros filhos. Cuidar Então, dela. dela. Então, esse bebê, ele não satisfaz a mãe plenamente, porque ela tem outras coisas. Mas para o bebê fica o quê? Uma falta. Minha mãe está se afastando de mim. Uhum. Então, qual é a falta desse? Quem é o responsável por essa falta? É aquele que exerce a função paterna. Porque a mãe vai buscar no pai ou na outra pessoa, mesmo que ela seja sozinha, ela vai buscar o quê? Eu estou sozinha, mas estou pretendendo encontrar uma pessoa. Então, ela vai depois procurar essa mãe sozinha, mesmo que for sozinha. Meu bebê já está crescendo, eu vou agora procurar me envolver com pessoa, eu vou procurar um namorado, eu vou procurar. Então, existe esse terceiro, né? Essa terceira pessoa. E essa função paterna, eu estou dizendo aqui que pode ser ocupada por uma mulher, que é mãe sozinha, pode ser Uhum. ocupado. Por homem. Hoje em dia existe outros tipos de família, que hoje em dia pode ser o quê? Uma mãe, pode ser um pai, o pai pode ser um outro pai. A gente Sim. sabe que hoje em dia existe todo tipo de família. E a gente, como psicanalista, a gente não vai julgar. O que a gente Claro. acha certo ou errado, a gente fica para nós, né? A gente vai cuidar daquelas pessoas que estão precisando. É por isso que, assim, na psicanálise não dá para a gente. A gente pode ser evangélico, católico, espírita, da Umbanda, os psicanalistas, Sim. ateu, mas na hora que está no setting, é Não como há eu costumo julgamentos. a julgamento. Nós somos Isso aí. nem feminino, nem masculino, nem homem, nem mulher, não tem Isso. religião, não tem política. Então, função paterna, remota a ideia que o bebê não é suficiente para a mãe. É essa função paterna que quer dizer.
O bebê não é suficiente para a mãe e eu vou procurar esse terceiro. Função paterna e materna estarão presentes no complexo de Édipo estrutural. A gente vai ver isso depois. Ah, aplicar mais tarde. Deixa eu ver o que é isso. Apareceu uma mensagem aqui. Então, como a gente tinha uma apostila ali no começo, primeira aula, a gente teve uma apostila falando do sujeito. O sujeito G e o sujeito Moá. E aí eu passei, até agora a gente só teve uma atividade, não teve mais nenhuma, porque eu botei só uma atividade. Para ali a gente ir vendo, às vezes instiga a pessoa a pensar um pouco, instiga a pessoa a procurar responder, para ter um primeiro contato com o conteúdo. Tanto é que a gente fez aquela correção, eu botei já no grupo a correção, mas a gente não corrigiu tudo. Por quê? A gente só corrigiu o que falava do significado e significante, aquilo que falava sobre sujeito, se não me engano, o que falava sobre algumas coisas. A gente não corrigiu a parte que falava sobre G e Moá, então a gente vai corrigir agora. É só uma questão. Então, mas eu nem vou abrir a atividade, eu vou aqui falar, quando vocês pegarem a atividade, vocês vão lembrar, vocês estão com o material em mão, né? Então, qual é a diferença do G, do eu, G e eu, Moá? G é o sujeito do inconsciente. Vem grafado, geralmente vem grafado em picochete. Quer dizer, quando é nos livros de Lacan, ou algum livro, né? Assim, não vai estar em outros que não esteja falando de Lacan. E o eu, Moá, é convencionalmente grafado eu. Eu, G, é o eu do inconsciente, é o sujeito do inconsciente. Enquanto o eu, Moá, é o eu do discurso, eu, ego. É o que fala e o que recalca. Olhe bem, às vezes a gente pode confundir, porque assim, ó, o eu do inconsciente é o eu que se manifesta dentro do set psicanalítico, certo? Mas o eu, Moá, é o eu do discurso. Mas quando a gente fala do discurso, é quando eu falo assim, ó, eu fui na rua. Esse eu é quando eu falo eu fui na rua. Para Freud, é o ego. Porque Freud, ele só toma esse eu numa base mais simples. Ele não fala assim, o eu quanto sujeito, o eu, quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Freud só bota assim, eu, é o ego. Então, esse Moá é o ego. E o G é mais complexo do que o Moá. Então, porque o eu, o G, é o sujeito do inconsciente. É aquele que fala no set psicanalítico, quando tem a manifestação do inconsciente. Né? Esse eu aí, ele se manifesta como? No xixi, no ato falho, ele se manifesta no sonho. E, ao mesmo tempo, ele é aquele sujeito que a gente estudou na aula passada, todo complexo. E aqui embaixo, ele vem falando aqui um exemplo. Ó, é a imaginação sobre mim que eu faço a partir de uma alienação que vem de um outro. Logo, o eu é um outro. Essa frase se refere ao eu G, resposta da correção. Então, tinha uma pergunta que falava assim, aí eu vou explicar essa frase aqui. Assim, tem assim a pergunta mesmo. É uma imaginação sobre mim, porque eu faço a partir de uma alienação que vem de um outro, logo o eu é um outro. Essa frase se refere ao eu G, resposta da correção, pois o eu G, que é o sujeito do inconsciente, é mais complexo do que o eu Moá. Aí vem para o estágio do espelho, que a gente vai daqui a pouco estudar. O eu é um outro. Por que o eu é um outro? Porque eu começo a me olhar no espelho. Eu acho que eu sou aquela imagem. Eu acho que aquela é um bebê ainda, né? Eu acho que aquela imagem não sou eu primeiro. Eu acho que aquela imagem ali é um outro. Mas, ao mesmo tempo, como é que constitui o eu G? Se constitui. Desculpe. Gabriel, por favor, fecha a porta. Desculpe, gente. O eu se constitui. Minha mãe já me desejava antes de eu nascer, né? Ou não desejava.
A minha mãe falava de mim, a minha mãe me planejou. Eu estava na barriga, ela estava falando. O quarto dela vai ser rosa, ou vai ser azul, ou vai ser verde, ou vai ser amarelo. Porque vai ser assim, porque vai ser assado. Ela vai chamar Carla. Eu falo que esse negócio de assado é aqui na Bahia. É assim, é assim ou é assado. É uma brincadeira. Então, minha mãe já me desejava. Então, depois ela passa a falar de mim. Que coisinha linda! Ô, chata, sai daí, essa menina não faz nada certo. Então, eu sou eu a partir do olhar do outro, certo? E aí a gente vai começar agora a abrir o outro slide para falar do estádio do espelho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, estádio do espelho. Então, vocês conseguiram abrir o outro PDF? Deixa eu ver. É um que tem assim, ele tem até um. Tá passado um. Tá escrito Lacan e o Estádio do Espelho no PDF. Deixa eu reforçar ele aqui no grupo. Deixa eu vou jogar de novo, porque aí vocês acham mais fácil. Porque a gente acha que só vai ler esse aqui agora. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente só vai ler esse e passa para o estudo de casa. É esse que eu botei aqui agora, de novo. A gente vai abrir esse aqui. Então, conseguiram achar? Faz assim um legalzinho para mim. Eu acho. Então, algumas observações sobre Lacan e o estágio do espelho. Aí eu botei algumas observações sobre a clínica lacaniana aí embaixo. Mas é pouca informação mesmo, é uma coisa que eu achei relevante. Deixa eu ver se é isso. É, certo? A gente já, na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre Lacan, que ele era psiquiatra e tal. Então, algumas observações sobre Lacan e o estágio do espelho. O estágio do espelho é anterior, sim, o estágio do espelho é anterior ao complexo de Édipo. Quando a gente fala no complexo de Édipo, a gente vai entender por quando a criança é bem pequenininha, então ainda não passou ainda pela castração e nem passou pelo complexo de Édipo. Então, o estágio do espelho como objeto de formação do eu. A gente vai entender por quê. Por que forma este eu? A essência da base é a alienação constituinte. Por que alienação? Porque a gente fala assim, o bebê, a gente vai ler aqui, o bebê está novinho, ele se olha no espelho a primeira vez. Tem animais que fazem isso. Achei muito interessante. Olha, vocês procurem no YouTube, acho muito interessante. O pessoal chega no meio da floresta e coloca um espelho enorme. Os animais chegam, tomam cada susto. Tem animal que surta, pensa que é outro animal e bate. O gorila só fica brigando o tempo todo. A onça, o tigre, mas tem uma hora que o macaco é o mais esperto. O macaco chega e começa a perceber que é ele, ele deita, bota as pernas para cima, é muito engraçado. Então, o bebê, quando é pequenininho, ele se olha no espelho, ele olha lá e pode bater a mão achando que é outra criança, pode, se for, se já sabe falar, ou se estiver muito novinho, depender ali, ele não vai ter essa consciência que é ele. Depois ele vai chegar a essa conclusão. Então, essa alienação, porque ele vai olhar ali é outro. É igual a esquizofrenia. A pessoa, às vezes, ali tem uma sensação de que é outra pessoa que está causando aquilo. É uma alienação. Por isso que ele fala que é alienação. Depois a gente vai ver isso. Então, a base de nossa subjetividade é ter nossa essência fora de nós. O sujeito tem a subjetividade fora de si. Ou seja, não integrado, e cujo modo de pensar e desejar está moldado no outro. Então, foi quando eu falei sobre a mãe, mas eu vou retomar isso de novo, falar sobre a mãe e o bebê daqui a pouco. Então, a máxima de Lacan é o desejo do sujeito, é o desejo do outro. Daqui a pouco a gente vai retomar isso e a gente pode conversar. No estágio do espelho, é o processo de formação do eu, que se dá a partir de uma identificação do eu, com base numa imagem no espelho, que é o eu, mas ao mesmo tempo é o outro. É aquilo que vejo que sou eu, nomeado pelo outro, narrado pelo outro, idealizado pelo outro, né? Aquilo que eu falei da minha mãe, me idealizou. Então, assim, se a gente for pensar, a mãe, quando carrega ali o bebê vai para o espelho, o que está dizendo? Ele ainda não sabe o que é ele. Ele vai chegar ali e ele vai olhar, ele vai achar que é outro.
Aí, nesse momento, se não fosse o espelho, vamos dizer que não houve espelho. Oi. Não, é aula aqui de grupo. Vamos dizer que não existisse o espelho. Mesmo sem espelho, a criança, quando está com a mãe, ele é bem pequenininho, ele acha que ele e a mãe é uma coisa só, o bebezinho. Ele quer o peito, a mãe bota na boca. Ele está com fome, a mãe alimenta. Ele está com frio, a mãe esquenta. Ele está molhado de urina ou de fezes, a mãe limpa. Ele diz assim, poxa, tudo que eu quero eu tenho. Não é que ele pensa assim, mas é inconscientemente. Então, aquele bebê pensa ali, ah, eu sou mágico, eu sou poderoso, tudo que eu quero eu tenho. Mas ele não sabe que é a mãe. Aí daqui a pouco ele começa a perceber que aquela mãe não chega, ele chora. Aí ele começa a perceber, quando eu choro, ela aparece. Então ali já é outra pessoa. Aí aquele bebê vai sendo formado, no momento que ele vai recebendo da mãe, ele satisfaz a pulsão através da mãe, ele vai recebendo a identidade dessa mãe. Da Então mãe. o eu é um outro, porque o eu, ele recebe o olhar do outro, o desejo do outro, o outro me nomeia, o outro me diz coisas sobre mim. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa da gente está mais É que o outro fala. é mais do que o outro fala. Por acaso, doutora? Por acaso, a doutora tem muita experiência, como ela botou no jornalista há anos, e ela tem mais propriedade para falar do que eu. A mãe fala o tempo todo, você não presta, menino, não vai dar para nada. Então a pessoa cresce, pensa que não presta. Acreditando, né? Acreditando nisso. E, embora possa não ser consciente, o que, que vai acontecer? Toda vez que vier um desafio, a pessoa fala assim, eu não dou conta, eu não vou falar, o meu chefe vai apresentar coisa, eu não vou conseguir. Aí vem, digamos, uma entrevista dentro da própria empresa para você crescer. Você fala, eu não vou, todo mundo é melhor que eu não sou capaz, eu não vou. E tem muitos que ainda falam assim, eu queria que minha mãe estivesse aqui. Eu queria que minha mãe tivesse aqui, não dá conta, se meus pais estivessem aqui. É assim mesmo. Tem lugar que é tão ruim que a pessoa diz assim, aqui é onde filho chora e mãe não escuta, né? A pessoa também às vezes enxerga que é ruim, talvez não seja tão ruim. Então, aí aqui vem. A criança de 6 a 8 meses se olha no espelho e pensa que o bebê é um outro. Depois de um tempo, irá ver que o pai e a mãe está lá, está cá. Eu vou ter que resumir. Então, assim, ela olha no espelho e começa. Meu pai está lá, mas está aqui. O sofá está lá, mas está aqui. Ela vira a cabeça para cá, a cabeça de lá também vira. Aí é igual até meu gato, quando chega na frente do espelho, ele faz. Aí ele vê que ele também está fazendo. Meu gato já entendeu que o gato já entendeu que o espelho é espelho. O cachorro também. O cachorro também. E aí, gente, até o tigre, na hora que chega, eu acho o tigre, eu entendo, eu fico assim, meu Deus, um bicho é inteligente. Aí, só que acontece que o bebê, ele ali, né, como está falando aqui, então percebe que é ela mesma. Uma hora ela vai dizer, sou eu mesmo. E quando ele toca no espelho, vai ver, ó, é duro, não tem formato de gente, não tem pele, vai começar a cair a ficha. Então, aí aqui onde eu estava, percebe que ela mesma semelhança com a estrutura paranoica, achar que o outro está falando, que o outro que está pensando, defesa é a projeção. Sim, porque aí, como eu falei, aquela alienação. Na paranoia, a defesa é a projeção. Você projeta para fora aquilo ali, aquela coisa que veio, talvez como um trauma. A pessoa projeta para fora. Em vez dela ficar como neurótico, que eu digo que nós somos neuróticos em algum ponto. Porque assim, depois eu vou falar sobre a diferença, a doutora também pode falar aqui, para dar explicação. Nós somos neuróticos de alguma forma. Mas o neurótico, gente, ele não tem um problema, assim, vamos dizer, cognitivo, intelectual. Ele é uma pessoa normal, mas ele tem as suas lutas dentro da mente. Eu vou fazer isso, mas se eu fizer isso, eu vou quebrar a cara. Mas se eu não for, eu vou aceitar aquela promoção. Mas se eu aceitar aquela promoção, eu não vou poder ficar muito em casa. Ai, meu Deus, se eu ficar muito em casa também, eu não ganho dinheiro. Ah, eu não sei, eu não estou seguro. Ah, eu não vou assumir isso, eu muito trabalho. Eu não vou. Não vou, não. Aí vai conversar com a psicanalista. Aí conversa, bota aquilo tudo para fora. Depois é mais leve. Aí, já o paranoico, ele vai dizer, sim,
Antes de eu. Vamos parar aqui, para não falar do paranoico agora, porque eu achei uma coisa muito interessante que a Maria me falou, e eu queria falar aqui. Então, eu vou começar seguindo aqui para depois voltar, para não perder essa parte. Então, ele fala dessa situação da paranoia, daqui a pouco a gente vai entender por quê. Então, a defesa é a projeção, a gente vai entender porque a defesa é a projeção. A criança se vê no espelho e fica apaixonada por ela, e começa a investir libido nela mesma. Ela vai saber que ali é ela vai começar o quê? Se for menina, vai ficar toda, toda. Ela começa ali, então é igual quando Narciso olhou nas águas e se viu. Olhou Ela a começou imagem. apaixonada por ela mesma e vai investir libido nela. A criança também se espelha em outra criança, cai e etc. Como é isso aqui? Ela pode olhar no espelho e ver assim: olha, eu sou igual um adulto. Ela pode, nesse momento, se empolgar e sair correndo, mas ela ainda não está na fase de conseguir dar os passos firmes, ela vai cair. Porque ali ela está se vendo inteira. Ela está tendo uma ideia dela inteira. Inteira e que pode, ó, tem duas pernas, você correndo. Mas quando ela corre, ela cai. Aí ela vai ter uma noção de que ela ainda está limitada, né? Então, aqui vamos lá. Então, essa explicação que eu queria dar aqui, que eu vou ter que fazer a explicação. Então, a criança vai se olhar no espelho, ela vai dizer assim, já estou pronta. Oh, eu ali eu posso andar, eu sou igual, digamos, isso é inconsciente. Ela está se olhando no espelho e ela olha assim, eu sou igual meu pai e minha mãe, eu sou pequena. Meu pai e minha mãe é grandão, são potentes, poderosos, mas eu sou pequena. Mas eu vou andar, e quando ela vai dar uma carreira, ela cai. E aquela imagem que ela estava tendo dela é que ela era mais madura e tinha mais uma constituição mais amadurecida do que ela realmente é. A criança também sofre o desejo dos pais. Quando ela passa a ter consciência de si, o eu moá está formado. Sim, ela sofre o desejo dos pais, né? Quando ela passa a ter consciência de si, o eu, que é o ego, está formado. Quando é que essa criança passa a ter consciência dela mesma? Quando ela sabe que ali não é um bebê no espelho, um outro bebê é ela. Então ali o ego dela se forma. A pessoa vai ao analista esperando que ele diga quem ela é. Ah, não, eu pulei. Mas para a psicanálise, esse eu é um engano, sim. A criança ali se olha no espelho, o ego dela está formado, a gente vai crescendo, mas para a psicanálise, esse eu é um engano. Por quê? Porque tem mais a ver com o ideal do eu, que é o ideal que temos de nós. Certo, vou parar aqui, peraí. Temos de nós, certo. Então, existe, eu já falei isso em outras aulas, o eu ideal e o ideal de eu. O ideal do eu é nocivo. Por quê? Pode ser nocivo. Porque, vamos botar assim, o ideal. Quando o ideal está na frente, só para forma didática, para não esquecer, porque eu sou fácil de esquecer as coisas, mas se eu botar assim, ó, eu ideal, é aquilo que você quer atingir. Você fala assim, que legal, quando eu for grande, eu vou estudar, eu vou ser professora, eu quero ter, me casar, quero ter dois filhos. É você se organizando. Como a gente agora sonhou em fazer a faculdade, a gente está fazendo o curso de psicanálise, a gente projeta fazer uma dieta. É tudo aquilo que eu faço para que eu fique mais dentro daquilo que eu sonho, do que eu quero ser. Quando a gente coloca o ideal na frente, ideal de eu, ele é punitivo. Por que punitivo? Porque ele cobra. Tem a ver o quê? Com o superego. Mas o superego punitivo, ideal de eu. Ele quer que você seja, ali sua mãe, digamos, ficasse talvez te cobrando. Menina, tu tá gorda, emagrece. Tu tá gorda, menina. Então você cresce. Eu sou gorda, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Ai, na minha vida, droga. Ai, eu não consegui nada do que eu achava que eu ia ser. E você fica ali se punindo, e fica se punindo, e fica se punindo. Então, é por isso que, para a psicanálise, esse eu é um engano, o nosso eu. Por quê? Porque tem mais a ver com o ideal do eu. É aquilo que a gente quer atingir, nunca vai atingir. E que temos de nós, né? Então, a pessoa vai ao analista esperando que ele diga quem ela é.
A gente, quando vai no psicanalista, a gente quer que ele diga. Às vezes, digamos, a gente está com um problema de depressão. Ou mesmo que a gente queira só se conhecer, está fazendo psicanálise. A gente chega lá e quer que o médico diga: você tem depressão, você é neurótica, você é psicótica. A gente quer ouvir alguma coisa. A gente fala: e aí, doutor? E aí, doutor? E aí? O que achou do que eu lhe falei? A psicanalista não vai dar resposta e a pessoa vai ficar meio aqui braba e frustrada, porque ela está esperando assim. Ela está esperando que ela diga quem eu sou. Eu chego lá: e aí, doutora, a senhora acha que larga o marido ou não acho? Ou não largo? Eu continuo assim ou não? A senhora acha o quê? Que eu devo largar esse trabalho? Ela quer uma resposta. Para depois que a psicanalista der essa resposta, ou psicanalista, você começar a ser isso que ela disse que você é. Para você tentar se encaixar. Porque lá atrás, os pais, quando a gente era pequeno, ficavam dizendo o que a gente era e o que a gente não era. A gente quer alguém que nos diga o que a gente é. Né? Tem Então, essa necessidade. essa necessidade, É, essa necessidade, essa busca, o psicanalista não vai reforçar esse lugar, mas vai tirar as camadas egóicas como uma cebola. Então, eu botei assim como uma cebola, porque eu já vi essa explicação. Já vi até nas aulas mesmo. Vai, ó, o psicanalista vai descascando a cebola. Vai descascando a cebola, vai ajudando a tirar a casca, ou vai batendo na estátua, na massa bruta ali para fazer uma estátua, né? Você vai tirando, bate, martela, martela, martela ali com. E vai moldando a estátua e vai tirando o excesso. E aí, quando tira a casca da cebola toda, a pessoa está mais próxima do que ela é de verdade. A pessoa espera que você diga o que ela é para se transformar nisso, para se demonstrar de forma que espera que ela seja. Foi o que eu falei. Então, a doutora gostaria de falar alguma coisa ou alguém nesse momento, que já que a gente entrou aqui na parte até boa da clínica, né? é. Interessante essa comparação da cebola, né? É, A gente tira a casca, mas quando você vê a cebola, ela tem camadinhas, camadas, né? E aí você mesmo, vai tirando as camadas, até chegar àquela parte fundinha dela, que é o miolo. o miolinho. É, porque se você destrinchar a cebola, você vai ver que ela é feita de camadinha. É É uma verdade. camadinha, uma em cima da outra, assim, né? É interessante isso daí. Assim, É, porque eu outro dia falei isso, mas eu pensei assim, a gente vai fazer um tempero, a gente tem que tirar aquela casca grossa, né? é, Aquilo ali não serve para o tempero. não. A gente vai usar a parte branca e vai tchucu, 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 tchucu. Vai cortar, tchucu, tchucu, tchucu. Ou salada. Mas agora, pensando na cebola, realmente, a doutora Érica falou assim, a própria cebola é formada de outras camadinhas, que se a gente Camadinha. quiser, a gente vai acabar tirando toda e vai sobrar só o miolinho, que não serve, É, que na verdade, assim, para a gente não vai servir, mas assim, o miolo ali é o eu mesmo, é o eu. é o eu, né? Cru É. e tirando todo o que está ali em cima, que foi construído há tantos anos, Constituído em cima dele, né? Em cima dele construído ali. em Em cima dele, né? cima dele, o eu. O eu. E é até interessante, porque se a gente for pensar, essas camadinhas não foram a gente que botou, Não, foram as outras pessoas, né? outras pessoas, né? Aqueles que às vezes disseram que a gente não prestava para nada, foi às É vezes isso aquele que aí. disse que a gente era uma princesa e a gente cresceu iludida, achando que a gente era princesa Iludida. e a vida ia ser fácil, né? A gente cresceu iludida, achando que a gente era uma princesa e que ia encontrar um príncipe Oh, encantado e que a gente ia ser feliz para sempre. Não é é. verdade? É mesmo. Então, aí vem aqui agora. Lacan teorizou o imaginário em três registros. Isso aqui só é para explicar aquilo que a gente viu lá no slide. Três registros: imaginário, simbólico e real. Mas a gente já falou dele em outra aula também. A teoria de Lacan não vai se basear no desenvolvimento psicossexual infantil. Quer dizer, a teoria e a clínica, né? Não vai se basear nisso. Mas nos registros do ISR, imaginário, simbólico e real. O que é imaginário, né? A gente já falou isso também na última aula, mas aqui é só para lembrar. Imaginário é a relação dual com o outro. Eu me vejo como que o outro me vê. A gente falou bem isso aqui agora. Simbólico seria a relação de nomear o outro com o outro à linha. Ou seja, o pequeno outro. Eu sou um outro e aquele outro é um outro semelhante a mim. Por isso os dois com minúsculo. O semelhante. Deixa eu ver aqui. O semelhante. Real. Então, o simbólico, como a gente estava falando naquela hora, são o quê? O simbólico
O imaginário, né? Aí vem aqui o simbólico. O simbólico, ele é o mais gostoso de estudar e o mais fácil. Porque quando você vai falando simbólico, é aquilo tudo que a gente já estudou da outras vezes. Falando sobre metáfora e metonímia, que o simbólico é aquilo que representa a fala, nós representamos as coisas por meio de símbolo, de números, de letras. O inconsciente constituído como uma linguagem, né? Então, é esses símbolos. Já o real é o que é impossível nomear. É como se fosse o id. O que está no real é impossível nomear, não tem nome. E se a gente for pensar dessa forma, nem tudo podemos dar um nome. Por acaso, o amor, um sentimento, uma frustração. Você já percebeu assim que às vezes a pessoa está sentindo uma coisa tão esquisita. Quando a pessoa começa pela primeira vez a ter uma depressão, como eu disse que eu tive, uma depressão pós-parto, ou quando você começa a ter um síndrome de pânico, um ataque de pânico, aquilo ali é tão estranho que se alguém te perguntar, você vai dizer assim, a minha cabeça esfriou toda neste momento. A minha cabeça esquentou toda agora. Eu estou morrendo de medo. Mas você não vai, por mais que você fale daquilo que você está sentindo, boa noite, Ricardo também está aqui. Por mais que você tente explicar o que você está sentindo, você só vai conseguir explicar os sintomas. Você fala assim, eu sinto uma coisa que me gela de lá de cima e que sobe. E na hora que isso me gela e sobe, e me dá vontade de correr. Você não consegue nomear. O amor, se você ama uma pessoa, vamos dizer, o marido, a mãe, principalmente aquelas pessoas que a gente nasceu com elas, nasceu com elas, viveu com elas. Você vai saber explicar por que você ama sua mãe, por que você ama seu pai. Eu amo porque eu amo. Sim, tente nomear isso. Você não vai conseguir nomear. Agora, se a gente não gostar, a gente pode até dizer. Eu não gosto porque ela me bateu, eu não gosto porque ela é falsa, eu não gosto porque ela puxou meu cabelo, eu não gosto porque ela me irrita, eu não gosto porque eu tenho vontade de bater nela, eu não gosto porque todo dia no trabalho, quando eu chego, ela me irrita. Eu quero dar-lhe uma nela. Aí você vai. O porquê não gosta, você vai ter um monte de coisa para falar. Mas o amor mesmo, você não consegue nomear. Então, quando é algo conflituoso também, e etc. Não tem como nomear, mas está aí, faz parte da nossa vida cotidiana. Exemplo, quando acontece algo e falta palavra, foi o que eu falei. Então, agora a gente vai falar só um pouquinho da clínica de Lacan. Lacan era psiquiatra. Ele era psiquiatra, mas assim, Freud não começou a querer escutar os neuróticos, Freud começou a querer escutar as histéricas, os neuróticos. Não, é porque ele disse assim: hoje eu acordei com vontade de ouvir os neuróticos. Não, porque ele era neurologista. E naquela época, a pessoa que estava mais perto do adoecimento psíquico era o neurologista, era ele. Aí ele vai ter em contato com Charcot, quando ele for fazer uma especialização em Paris. Aí ele volta, abre o seu consultório. Aí ele já tinha tido contato com o Breuer antes, depois vai ter contato de novo. Aí é por isso, ele começa a escutar os seus pacientes. Ele escutava. Freud era dito como uma pessoa que escutava os pacientes. No começo ele misturava, ele almoçava com os pacientes. Depois, quando ele vai formulando a teoria da psicanálise, é que ele vai depois explicando que a gente tem que ter um distanciamento. Separa isso. Né, a gente separar, porque a gente não vai acabar assim. A gente tem ali nosso psicanalista, assim, na psicanálise vai ter várias formas de, não vou dizer formas de trabalhar, mas digamos, às vezes um psicanalista ele pode ficar mais calado, mas não quer dizer que de vez em quando ele não possa falar algo, perguntar, intervir de alguma forma, não vai intervir, não vai dizer o que vai fazer. Mas ele tem os seus posicionamentos, tem ali alguma coisa que ele pode dizer, né? E o que acontece com Lacan? Ele é psiquiatra, ele é psiquiatra, ele já estava lá naquela aula 1 eu falei, né? Agora eu não vou lembrar de hospital e tal, mas ele estava ali tendo contato com pessoas. E o público que ele acaba atendendo nos hospitais psiquiátricos, quando ele está ali para fazer a tese de mestrado dele, eram tudo psicóticos e neuróticos. Porque assim, o neurótico também é psicótico. Então, assim, a gente depois vai ver essa diferenciação. Então, o que acontece? E a doutora também está aqui para explicar melhor que eu. E também outra pessoa que quiser falar aí também, que já está acostumada a atender. Então, o que acontece? Ele escutava os psicóticos. É por isso que ele cria uma clínica
não estou dizendo uma clínica física, mas uma clínica com abordagem psicanalítica, que ele vai desenvolver as teorias dele, a clínica das psicoses, principalmente a paranoia, com a primazia ao foco em um dos registros. Então, assim, quando ele cria a teoria dele, que faz a releitura de Freud, ele faz a tese dele de doutorado, sempre vai ter um período quando ele começa, ele está usando mais um dos registros. Vamos dizer que esses 3 círculos, eles são registros. Né? Freud ele vai chamar instâncias psíquicas. Lacan não vai chamar instâncias psíquicas, é o registro. Então, o que acontece? Lacan, como aqui está dizendo, vou ler isso aqui, depois eu falo mais. Lacan era psiquiatra, ele escutava os psicóticos, a clínica das psicoses, paranoia, com a primazia do foco em um dos registros, com base no que ele usava na época, nos períodos descritos abaixo. Eu botei acima e abaixo, porque antes eu tinha botado em cima, joguei para baixo e esqueci de apagar. Então, vamos lá, a teoria lacaniana. Então, como é que ele começa? Ele faz a releitura de Freud, sim, naquela época. Eu já falei isso na primeira aula. Os psicanalistas estavam mais como se fossem psicólogos do ego. Eles reforçavam o ego, só queriam estudar o ego, o eu. E Lacan disse, não é assim. Vocês estão indo errado, vocês estão desviando de Freud, tem que fazer um retorno a Freud. Então, na rota dos anos 30 ao 40, ele frisa mais do imaginário. Ele vai basear a clínica dele toda, focando mais no imaginário. E Lacan, ele rompe conceitos. Ele rompe conceitos porque aí, como Freud fazia? Freud, no começo, focou mais no neurônio, daqui a pouco ele viu, não é bem assim, não, eu vou focar aqui no consciente, pré-consciente, inconsciente, depois ele vai e amplia, às vezes, assim, naquela época, até esse pessoal aí, que foi ali da época de Lacan, até os próprios psicanalistas daquela época, eles achavam, e Lacan diz que eles erram aí, que Freud tinha, quer dizer, eu não sei como é que eles desviaram da verdade, né? Eu não sei como é que eles desviaram da verdade. Eles acharam assim, que quando vem o ego, superego, e o id veio assim para tirar uma tópica e botar outra e pronto. Não. Aí tem que entender que existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, mas aqui dentro do inconsciente está o id, uma parte do inconsciente, o eu, ele pega uma parte do inconsciente e ele pega a parte da consciência, que tem processos do eu, quando o eu resolve recalcar alguma coisa, isso é inconsciente, não é? Às vezes tem coisa que a gente prefere esquecer. Tem coisa que a gente decide esquecer. A gente diz, eu não quero mais pensar nisso, pronto. Mas tem processo que é inconsciente, a mesma coisa. Então, assim, o erro desses... Deixa eu fechar aqui o áudio que eu vou tossir. O erro desses psicanalistas daquela época foi deturpar Freud. Então, Lacan vem para mostrar, não é bem assim. Então, como eu estou dizendo aqui, dos anos 30 ao 40, ele focou no imaginário. E Lacan rompe conceito, porque assim como Freud disse, assim, não é o neurônio, são instâncias psíquicas. Freud também disse, não, agora, peraí, não vou focar só aqui no imaginário. Então, ele vai moldando a teoria dele, como Freud também moldou. E dos anos 50 aos 60, ele usou mais a clínica baseado no registro do simbólico, explicando pela primazia do simbólico, né? Então, a partir dos anos 70, primazia do real. Dos anos, enfim. Então, aí, como a gente explicou, se a gente for fazer uma prova agora, aí não vai ter mais atividade. Mas eu vou perguntar, dos anos 30 a 40, qual foi o registro que Lacan focou na sua clínica imaginária? Dos tanto a tanto tal, dos tanto a tanto tal. Então, a gente já sabe. Agora, dos anos 30 aos anos 70, chama de primeira clínica de Lacan. E de 70 em diante, a segunda clínica. Porque ele muda, e a gente aí, só para aprofundar, para entender qual foram as mudanças. Então, Lacan, assim como Freud,
ele conversava com as pacientes. E tem uma paciente dele, chamada Aimee, que ele fez a tese de doutorado em cima desse caso. Ela teve um surto paranoico, ela era paranoica, depois parece, eu ouvi dizer, mas eu não li o livro, eu quero ler, eu quero me informar mais, que ela fica curada após esse surto. Vou explicar por quê. Lacan estudou Schreiber. Ah, gente, não sei falar esse nome, não. Aquele que Freud também estudou. Schreiber é aquele que ele era paranoico. Freud não o conheceu, mas Freud pegou um livro dele. Ele tem um livro chamado alguma coisa de uns doentes de nervo. Eu esqueci o nome do livro agora, mas eu tenho aqui. Eu tenho o livro de Schreiber, já botei lá no grupo, mas se quiser eu boto de novo. Eu tenho o livro de Freud falando sobre Schreiber, que é um azul, até da Companhia das Letras, que eu gosto mais da Companhia das Letras. E eu tenho o livro de Lacan com referência a Schreiber. Mas não li nenhum dos três. Não tem tempo, a gente não tem tempo, mas eu tenho que arranjar um tempo. O que acontece? Que ele estuda Schreiber. E ele escreve a tese de mestrado sobre a paciente Aimee, mas sua tese não agradou aos médicos. Da mesma forma que Freud não agradou aos médicos da época, Lacan não agradou aos médicos. Imagina, né? Ele vai fazer uma tese de mestrado ou de doutorado e vem com um monte de número falando em real, simbólico, imaginário. Assim, eu não sei se ele já tinha nessa época feito tudo isso, mas ele chocou porque ele trouxe o que? A psicanálise. E a psicanálise incomoda. Um elefante incomoda muita gente, 2 psicanalistas incomodam muito mais. A gente incomoda, por quê? Por que a gente incomoda? Porque vai falar do inconsciente, vai falar de real, simbólico, imaginário, vai falar de um meio de tratamento que as pessoas olham de banda e fala, isso é ciência nada. E a gente já está estudando, a gente está vendo que é ciência sim, é pura ciência. Então, eu vou fazer uma parada aqui para explicar uma coisa. Deixa eu ver aqui, para não perder a Aimee e não perder o que foi que eu ouvi que eu gostei. Então, deixa eu ver a hora, tá perto de novo. O que foi que eu gostei tanto na explicação? Foi assim. A Maria Homem tá fazendo umas lives, que tá muito boa. Inclusive, hoje está tendo, se eu não me engano. Não foi ontem. Ai, meu Deus, esqueci agora. Mas vou lá ver depois, porque tá sendo assim, um dia sim, um dia não. Essa aula é qual, Aninha? Oi, Aninha. A gente tá falando de Lacan. Você tá perguntando a aula que a gente tá dando ou a aula de Maria Homem? Maria Homem tá falando sobre transtornos, né? E ela fala assim, eu gostei muito. Ela fala assim, olha, o psicótico, ele fala assim, o neurótico, ele fala assim, estou aqui. Doutora foi minha mãe, doutora. Minha mãe me batia, é por isso que eu me sinto assim, sabe? Minha mãe é o outro, ó. A minha mãe fazia isso comigo. O meu marido não me afirma, doutor. O meu marido me critica, porque parece que eu não sei quem eu sou, preciso da afirmação de alguém. O marido me critica, o meu chefe não me valoriza, porque o outro. Mas essa pessoa, vamos falar de uma pessoa assim, que seja só o neurótico, ela não tem assim, um problema de cognição, ela não tem um problema cognitivo, ela não tem um problema intelectual, ela é eu e você. Ela pode ser eu e pode ser você. Quando a gente vai para o psicótico, aí ela fala sobre esquizofrênico. O esquizofrênico vai falar, vai assim, ela está aqui assistindo, como ela fala? Ela está aqui assistindo a Maria Homem na televisão, fala assim, a mensagem que ela está me passando é para eu casar. Ela está falando na televisão que é para me casar. Ela começa a imaginar coisa que não existe. Então, ela está dizendo que eu vou me casar. Então, eu vou me casar. Gente, uma vez, assim, eu tinha medo, confesso a vocês, eu tinha medo de me deparar com alguém que tivesse problema assim. Porque uma vez eu não tinha nenhum estudo, isso foi no ano 2003, mais ou menos. Não tinha nenhum estudo sobre psicologia, nem psicanálise, nada. E eu vi um quadro de esquizofrenia, que eu fiquei assustada, assim. A menina ia para a igreja, tudo, assim, o pessoal levava ela para a igreja, mas o discurso dela era assim, oi, fulana, tudo bem? Tudo bem. Mas eu vou matar meu pai. Vou pegar a faca, eu vou enfiar nele. Ô, fulana, mas olha, Deus não quer que você faça isso. E você pode ir para eu vou matar meu pai. Porque eu vou pegar a faca, eu vou enfiar nele.
Deus mandou eu matar meu pai, eu vou matar meu pai, eu vou matar. Gente, era só assim. E aquilo ali eu fiquei muito assim, me deu vontade de chorar. Porque eu vi um sofrimento que repete, 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 repete. Não tem o que você fale para convencer. O psiquismo, a pessoa, é como um disco arranhado. Então, no caso, se a gente for tratar essa esquizofrenia, e tem vários tipos de esquizofrenia, mas se fosse tratar uma esquizofrenia dessa, era esse aí, era essa pessoa que o Lacan conversava. Quando a gente vai para o paranoico, a paranoia, foi aquilo que eu falei aquilo de, esqueci o nome agora, que bota para fora. Então você passou por um trauma, em vez de você ficar assim se culpando, sabe que foi minha culpa, em vez de você adoecer com umas histéricas, que ali é o sintoma, é convertido, é conversão, você projeta, a projeção, lembrei, projeta para fora e você começa. Tem uma mulher mesmo que Freud fala que um caixeiro viajante chegou na casa dela, ela era uma garota, ela talvez já tivesse mocinha, aquele era menininha ainda, assim, e antigamente as meninas, hoje em dia as meninas estão mais espertas, naquela época de Freud, imagina, as meninas eram bem inocentes, e chega esse caixeiro viajante, e a mãe provavelmente mandou ela ir forrar a cama, ela chega no quarto, o caixeiro viajante era amigo da família. Aí ela chega no quarto, e quando ela vai forrar assim a cama, ele chama ela. Quando ela chega na frente dele, ele coloca o pênis dele na mão dela. Ela tomou um susto. Aquilo foi demais para o psiquismo dela. E ele vai embora. O que ela começa a narrar após isso? Ela não ficou doente, que seria histeria. Ela não ficou, não recalcou aquilo, porque se ela recalcasse, seria a neurose. Ela recalcaria aquilo, não lembraria mais daquilo, não contaria para ninguém, porque ela iria esquecer, ela seria mais nova, iria apagar da mente completamente, e depois ia vir com uma angústia, ia vir com uma fobia, poderia vir com uma fobia, dependendo do que fosse. Digamos, aquele outro exemplo que eu citei semana passada, o pai pega a blusa da filha, lisa, acaricia, é uma mão peluda, uma mão aveludada, uma mão macia, a menina começa a ter fobia de aranha. Então, ali, para o psicanalista descobrir isso, isso veio disfarçado. É o retorno do recalcado. O recalcado voltou, mas voltou com a máscara. Então, o que acontece com essa menina? Quando esse homem vai embora, ela sabe contar o que aconteceu com ela. Ela fala assim, ó, então, e tem horas que ela fala normal o discurso dela, e tem horas que ela volta para aquela repetição. É a paranoia. Então, como é que ela fica? Ela começa a falar assim: as pessoas na rua estão falando mal de mim. Ó, não tem ninguém falando dela. Ela começa a imaginar, dizer, ou talvez ouvir, as pessoas na rua estão falando mal de mim, dizendo que eu sou uma menina abandonada, porque o meu namorado foi embora. Ele poderia ser meu noivo, ele foi embora, ele não voltou mais. Os vizinhos estão falando mal de mim, os vizinhos têm pena de mim, os vizinhos estão falando mal de mim, os vizinhos... E fica nessa repetição, repetição, repetição. E Freud tentou tratar dessa garota, mas ela começou a ir e fugir, foi embora, abandonou o tratamento e só mandou uma carta dizendo que não queria mais. Então, a Maria Homem fala ali assim, que o psicótico, ele vai ter o quê? É o que a gente vai estudar hoje, a gente vai estudar esse caso ainda. Vamos ler, porque esse caso eu só vou fazer ler ele, e a gente comenta na próxima aula, porque já são 9h04, certo? Então, vamos pegar aqui um caso. Eu vou jogar aqui, se vocês não estão vendo. Ele já está no grupo, mas eu vou jogar aqui de novo, porque aí vocês conseguem visualizar melhor. Na hora que ele bater aí no grupo... Aqui. Então, esse aqui, esse estudo, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Vamos só fazer ele, ler ele hoje, tá bom? Porque seria bom a gente já sair daqui com ele lendo, e a gente já ficar com aquele gostinho de quero mais. Relato de caso. Eu peguei esse caso numa tese de mestrado de alguém. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu não compartilhei porque ele fala tudo do real, do simbólico, do imaginário, fala a resolução, fala como foi o tratamento. E aí eu não quero que vocês tenham esse conhecimento agora. Edmundo, nome fictício. Tem um pouco mais... Hã? Oi, Marilane, fala comigo? Vamos lá. Edmundo tem um pouco mais de 60 anos e frequenta... Não, é que tá.
Tá parando. Desculpa. Tá parando, é que tá parando toda hora. Não sei se é o meu só ou de todos aí. Eu acho que talvez. Eu acho que todo mundo está me ouvindo direitinho, né? Sem parar? Para mim está normal. Então deve ser o meu. Eu acho que depois, Deve ser o meu, então. se no seu Neiland parar, quando for para o YouTube, eu creio que depois você consegue assistir ele. Porque aqui não tá tendo, assim, quando trava eu vejo, travou. Não Tá tá, bom, não. desculpa. Obrigada. Não, que nada, fique tranquila. Quando tiver acontecendo alguma coisa, pode falar. A gente está aqui para isso. Tem pouco mais de 60 anos e frequenta a clínica de psicologia da PUC Minas, o primeiro semestre de 1995, por demanda espontânea. Desde junho de 2007, é atendido na abordagem psicanalística nos registros quanto a ser portador de retardo mental, diagnosticado por uma escola especialista em Belo Horizonte e paciente psiquiátrico no posto de saúde, fazendo uso de diazepam, Haldol e medicação para hipertensão arterial. Em sua análise, Edmundo disse que precisa falar, desabafar e ter a sua fala respeitada. Enquanto casado, de 1987 a 2003, não tinha lugar nem apoio em casa, que é recuperar a tranquilidade e sair da depressão. Com o falecimento da esposa em 2003, volta a morar com a mãe e com os irmãos. Queixa-se de que é analfabeto, que ser analfabeto impede a sua evolução profissional. Em fevereiro de 2001, um laudo de psicologia de uma escola especializada diz: apresentando dificuldades para a alfabetização. Tem uma escolaridade primária e curso Mobral à noite na referida instituição. A história clínica aponta um sofrimento constante que por não ser reconhecido, pois, segundo seu relato, é um homem direito, honesto, trabalhador, o único homem direito e digno de confiança que existe no mundo. Segundo os ensinamentos de sua mãe, ajuda a todos e nunca foi ajudado. Conforme salienta, foi ela que o teria ensinado a ser um homem direito. A partir dos 14 anos, diz que tem sempre trabalhado para sustentar a família, na maioria das vezes como servente de pedreiro. Não pôde estudar, ter uma profissão ou mesmo uma aposentadoria que lhe assegurasse a vida. Revolta-se com as dificuldades que o impedem de ter um emprego fixo, isso é, de exercer o papel de homem direito. Tangente ao seu nervosismo, relata uma primeira crise de agitação na infância, que o levou ao médico, que lhe receitou Lorax. A segunda crise aconteceu aos 20 anos e culminou em nova intervenção no hospital psiquiátrico. Sente-se uma eterna servidão, sendo explorado pelos irmãos. Revela que não teve infância, o padrasto impediu de brincar na rua por medo de que ele fizesse algo errado. Desde que adquiriu o próprio dinheiro, aos 14 anos, frequenta a zona do Meretrício de Belo Horizonte e diverte-se com as mulheres da vida. Segundo ele, elas são honestas, nervosas e às vezes manifestam vontade de morar com ele. Elas o amam, porque sendo um homem direito, é capaz de cuidar do dinheiro delas. Faz serviços bancários, como depósito e retirada. Elas têm sorte, afirma, por nenhum outro faria o que ele faz. Para ele, a vida é difícil e poderia ter sido diferente, quase tivesse se formado como os irmãos. Trabalhando desde os 14 anos, não lhe foi dado a oportunidade de estudar. Quer aprender a ler, a escrever, a contar, a fim de viabilizar a conquista de um emprego melhor. Estudou em escolas especiais à noite, mas nunca passa de ano, pois não consegue frequentar as aulas. Fala da felicidade da sua juventude, quando tinha um corpo forte e emprego, com carteira assinada. Hoje pensa em se aposentar pelo INSS, embora goste de trabalhar. Atualmente tem uma namorada em um bordel e pretende morar com ela quando conseguir uma renda fixa para sustentá-la, retirando da vida de prostituição. Considera-se o único homem corajoso o suficiente para tirar aquela mulher dali. Ele encarna a posição daquele que põe ordem. Deixa eu ver aqui rapidinho que passou aqui o meu. Deixa eu ver. É porque o meu voou aqui. Tem hora que o PDF faz isso.
Então, ele põe ordem na zona, conhecendo a fundo o que ali acontece. Recorda-se que certa noite, uma data não muito precisa, de 1976, ou antes, quando estava saindo do bordel, chega um homem da lei e pediu os documentos de identidade. Como não portava carteira de trabalho, foi preso por uma semana. Ficou traumatizado por sua família desconhecer seu paradeiro. Entre parênteses, não foi possível averiguar a veracidade desse relato. Nem ele conta como saiu de lá. Um ano depois, esteve internado em um hospital psiquiátrico porque apresentava um alto grau de agitação. Afirma que ficara agitado pela dificuldade de arrumar emprego. No início dos anos 80, buscou apoio psicológico em função de um trauma surgido em decorrência de sua prisão. Voltou a frequentar os bordéis e, nessa época, conseguiu um emprego de faxineiro com carteira assinada. Em relação ao seu confronto com a lei e a sua prisão, não se tem certeza de que isso de fato tenha ocorrido, ou se trata de um episódio delirante momentâneo, determinado pela posição débil. O que importa assinalar realmente, entretanto, é a sua inabilidade na época em lidar com o fato, né? Ele não soube lidar com aquilo. Tenha ele ocorrido, realmente ocorrido ou não. Muito de suas dificuldades vividas a partir dos anos 80 é atribuída a essa incapacidade de lidar. Deixa eu ver aqui rapidinho, parece que voou de novo. Capacidade de lidar. Com trauma, eu acho. Deixa eu ver aqui. Lidar com o fato. Tem a ele ocorrido, não, muito sua dificuldade vivida a partir dos anos 80 atribuída a essa incapacidade de lidar com a lei, com a autoridade policial que supostamente o teria apreendido. Tal debilidade encontra-se em consonância com o diagnóstico pedagógico. Ele teve um diagnóstico pedagógico. Dificuldade de aprendizagem, retardo mental. Na clínica, ele repete continuamente as mesmas queixas. O tempo passa e os personagens não mudam. Ele não problematiza e nem faz enigma, insistindo em contar sua história, sem, no entanto, elaborar qualquer construção acerca disso. Qual o sentido dessa repetição? Interessante assim, eu vou abrir se vocês quiserem comentar. E quando eu comecei a ler, como ele fala só que o outro me fez, o que o outro me fez, o que o outro me fez, o que o outro me fez, minha mãe fez isso, me explora, eu pensei que era neurose. Eu só estou dando, eu tô dando até uma pista. Eu pensei que se tratava de um neurose, que ele fica o outro. Mas você vê que tem uma hora que a pessoa que está narrando fala assim, e não sabe se esse episódio que ele foi preso, se isso foi uma alucinação que ele inventou, ou se foi de fato realmente o que aconteceu. Então, o que a gente pode fazer? Eu ia hoje ainda, mas não sei que não ia dar tempo, porque é só uma hora. Eu ia depois dizer o que está escrito sobre o caso dele, né, se ele houve melhor ou não. E no meio dessa explicação, ele remete aquelas tranças do Nobar Romaniano. Mas eu não queria me aprofundar nisso, porque a gente teria que ler os livros, a gente teria que saber mais. E aí o que acontece? Mas a gente vai ler falando um pouquinho do Nobar Romaniano. E depois que a gente fizer essa leitura, eu vou passar na íntegra o material para vocês, que é uma tese, ou é uma tese de mestrado, é alguma coisa, eu esqueci agora, gente. Eu sou assim, bem esquecidinha, viu? Ainda mais na correria. Então, eu queria agora, que se alguém quiser comentar esse caso aí, eu li bem rapidinho para dar tempo. Se alguém quiser falar assim, poxa, eu acho que é isso. Pelo menos tentar acertar aí. O que é que vocês acham que esse homem tem? Sim, se alguma coisa assim no caso chamou a atenção de vocês, porque assim também assim, é difícil, né? A gente não está com o cliente, o paciente. Eu sei que para uma pessoa chegar a esse diagnóstico, a gente não vai falar hoje o que é. Mas só se alguém tiver vontade de falar alguma coisa. Eu achei interessante isso, achei interessante aquilo.
Você vê que ele tem, né, um problema de intelectualidade, ele não consegue aprender a ler. E alguém disse que ele não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir aprender a ler. Você vê que ele repete sempre as mesmas coisas, que ele é o único homem É, isso me que chamou a atenção. é, Correto. ele é o único homem correto no mundo, né? É assim, é estranho, né? É estranho. É estranho pra gente ficar assim, pensando, sabe? O Xerebe, enquanto vocês aí estão pensando nesse caso, eu vou falar sobre. O Xerebe, quando o Freud analisou ele começou a botar uma fantasia na mente para justificar, talvez, o homossexualismo, que ele não sabia que ele tinha. E talvez foi no despertar dessa homossexualidade que ele surtou, porque ele começou a dizer que Deus queria copular com ele. E para Deus copular com ele teria que se transformar em mulher, e que Deus estava transformando ele numa mulher. Então você vê que Deus falava com ele, então você vê aí que a pessoa não está no normal, né? Não. Xerebe. E o caso da Aimee, que eu disse que ele ia falar hoje, foi o seguinte. A Aimee, eu não li, eu vi alguém comentando. Eu quero ler, que achei interessante. A Aimee, ela cresceu com muitas coisas que ela queria fazer, mas ela não fez. Porque ela tinha aquela dualidade. Eu vou ser mãe ou eu vou tentar uma carreira? E ela foi ser mãe. Mas quando ela estava se vendo ali mãe, eu não sei se ela tinha 2 filhos, depois eu vou ver direitinho, ela começa a não dar conta daquilo e vem a irmã dela. A irmã dela vai para a casa dela, ajuda ela a cuidar dos filhos, ajudar a cozinhar. E na mente dela ali, talvez já conscientemente, depois inconscientemente, a Aimee começa a ficar com raiva da mãe, da irmã, achando que a irmã está tomando o lugar dela. Está tomando o lugar como mãe, como que cuida da casa, e talvez até tomando o lugar de esposa. Começa a ter ciúme do marido com a irmã. E o que a Aimee acontece? Existia uma pessoa famosa naquela época, que a Aimee se identificava. Era uma pessoa famosa. Depois eu vou ver se era cantora, se era atriz, acho que era atriz, mas eu vou ler direitinho. Posso botar no grupo também, dizer, gente, aqui, quem quiser ler. Então, o que acontece? Ela bota na cabeça que aquela mulher que é famosa queria ficar com o esposo dela. E que o que a Aimee faz? A Aimee planeja assassinar essa pessoa famosa. Imagine, né? A gente já viu o quê? Os Beatles, aquele John Lennon, ele foi assassinado por um fã. Né? Aquele John Lennon, não foi ele que foi assassinado por um fã? O John Lennon, se não me engano, foi assassinado por um fã. A gente sabe de outras pessoas que foram assassinadas ou tentaram ser assassinados ali. Houve uma tentativa de assassinato por um fã. Então, aquela mulher, ela admirava aquela artista e ela pega uma faca e vai matar essa artista. E quando chega lá, ela esfaqueia, mas ela esfaqueia de uma forma que a outra se desviou. Então, feriu o braço. Vamos dizer assim, que feriu o braço. Nessa tentativa de matar a pessoa famosa, quando ela esfaqueou essa pessoa, ela não chegou a matar, ela estava em surto psicótico. Era ela que Lacan cuidava e a tese de mestrado dele é sobre ela. Mas o que acontece? Dizem que ela recebeu ela foi curada ali depois daquela tentativa de matar. Porque quem ela queria matar, ela era a irmã. E ela tentar agredir a artista, ela estava tentando se punir, porque ela se identificava com aquela artista, tinha características dela naquela artista e ela queria ser como aquela artista. Se ela não tivesse sido mãe, se ela não tivesse sido esposa, ela talvez conseguisse percorrer aquele caminho que a outra percorreu. Então, aí dizem que depois disso ela ficou curada, mas na época em que Lacan estava cuidando dela, ela estava no hospital psiquiátrico. Então, vocês veem, né, que a pessoa cria uma fantasia na mente de dizer assim, ó, aquela atriz famosa ou aquela artista famosa, ela quer pegar meu marido e eu preciso esfaquear ela, eu preciso matar antes que ela faça isso. Você vê que não é a realidade, né? É uma coisa que está o quê? Imaginária. É o imaginário, né? Então, a história de Aimee, assim, não sei se a doutora Érica conseguiu ouvir.
já conhecia a história dela? Carmen, a Rose, Fátima, Karina, Merilane, Rafaela. Então, assim, ela queria matar, na verdade, era a irmã. Ela achava que a irmã queria o marido. Mas ela botou na mente que era a atriz que queria o marido dela. E ela tinha que assassinar a atriz. Mas, na verdade, ela queria punir a si mesmo, porque ela queria ter sido igual àquela atriz. E parece que depois que ela tentou matar a atriz, ela recebeu a cura. Então, o que a gente pode fazer durante esses 15 dias até o próximo encontro? Estudar esse caso. Certo? Tá bom? Eu vou tirar um print hoje de nosso. Vamos dar um sorrisinho? Pronto. Então, gente, até a próxima. Tá bom? Até. Tá bom. Um beijão para vocês. Obrigada pela. Obrigada, boa noite. Beijo, Obrigada. abraço para todas. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite. Boa Beijo. Tchau. Boa noite. Coraçãozinho. Tchau, tchau.